Salve, salve, galera! Que saudade que estávamos de vocês! De acordo com o nosso GPS do coração, estamos sem esse bate-papo gostoso desde dezembro. É muito tempo, gente, mas estamos de volta, firmes e fortes. Quero saudar as minhas companheiras de podcast apresentando essa equipe maravilhosa de mulheres surpreendentes, ciclistas, preocupadas com o mundo e que conservam ao mesmo tempo a doçura, o entusiasmo e a energia feminina que mobiliza, engaja e alegra todos os dias. Érica Teles é responsável pela pesquisa, dados estatísticos e a organização do Bicicast, a rainha da UCB que com toda a sua empatia traz os nossos entrevistados para vocês todos os meses. Paula Moses é a nossa editora, aquela menina que encanta colocando os efeitos, a trilha e torna o Bicicast essa gostosura de escutar. Tássia Furtado, designer, joga todo o seu charme nas artes que acompanham as publicações mensais nas plataformas do Deezer, Spotify e YouTube. Eu, baianinha, com esse sotaque de oxente que vos fala todos os meses e ajuda a construir esse roteiro com as histórias do ciclismo por aí. Pronto, agora vamos para a nossa programação e já trago o bate-papo muito interessante que tivemos com Jamile Santana, coordenadora de mobilidade da Rede de Mobilização Coletiva, a Afrociclo, e fundadora do projeto Preta Vende Bike. Seja bem-vinda neste pedal, Jamile. Obrigada, muito prazer. Jamile, conta para nós como a bicicleta cruzou sua trajetória de vida e quem é Jamile no rolê. Como é que acontece meu primeiro contato com a bicicleta, né? Acontece bem recente esse contato. Eu não tive a oportunidade de pedalar na infância, né? Nasci no contexto de periferia. Eu sou veio da Guinha, né? Sou de Salvador, do bairro de Pernambués, e venho do contexto de um bairro periférico, escadaria, sem infraestrutura, enfim, a falta de condições, né? Socioeconômicas de todas as pessoas ali, até mesmo de ter uma bicicleta, era algo que não era um brinquedo para a gente e também não era um transporte que estava ali inserido cotidianamente no nosso contexto. Na minha periferia, né? Em específico porque é escadaria, isso não quer dizer que é algo em geral. Mas, e aí, nesse percurso de infância, eu não tive essa oportunidade de ter esse contato, né? Apesar de estar ali num contexto onde somos em 7, lá em casa, né? São 7 filhos, 4 homens, 3 mulheres, os meus irmãos aprenderam a pedalar. Eu e minhas irmãs não aprendemos, viemos aprender agora já adultas, né? E aí, enfim, na infância eu não tive essa oportunidade, tive acho que quando eu tinha uns 10 anos, assim, eu tenho uma memória bem vaga de meu irmão, assim, e um grupo de pessoas, de amigos, primos, meus irmãos, ir para um campo de barro, né, que tinha lá, e eles me botarem numa ladeira, numa bicicleta sem freio, bem velhinha, assim, que era de alguma pessoa, assim, do rolê, e aí eu caí, assim, né, só subi na bicicleta e fiquei na ladeira e saí me ralando inteira. E aí essa é a minha primeira memória que eu tenho com a bicicleta, e depois já foi já na fase adulta, com meus 23, né, anos por aí. Foi quando meu irmão me levou na aula, junto com meu primo, o Lucas, e a gente foi pedalar. Ou eu fui fingir que pedalava, né? E aí acabei que fui, na verdade, aprender a pedalar, né? Eu fui aprender a pedalar. E eles meio que tentaram me direcionar ali, mas toda aquela rigidez, né? Ah, você é lerda, vai cair, a chacota. Eu caí no lixão, enfim. Né? Não foi uma experiência muito assim, satisfatória de dar esse gás para eu continuar a pedalar, né? Enfim, e aí ali pausou minha vontade por conta dessa forma mal jeitosa mesmo de se ensinar. Aí eu voltei a pedalar em 2015, mais ou menos, que é quando, na verdade, eu nem voltei a pedalar, né? Tipo, eu entrei, caí de paraquedas num projeto que era um empreendimento de mulheres e tal,
que vendiam café na bicicleta, e elas me chamaram e eu entrei de paraquedas nesse projeto, mesmo sem saber pedalar, mas como eu sempre tive essa mente criativa, né, de criar ação, de desenvolver projetos, e, e também na época eu estava nesse boom da poesia, né? Eu sou poeta, escrevo, recito, faço performance, Que e, maravilha. e recebi esse convite para entrar nesse projeto a partir disso, da poesia. E acabei criando, dentro desse projeto, o Preta Made Bike, né? Co-criando, né? Que foi uma suscitação. E a partir do Preta Vende Bike foi que foi um projeto que eu criei junto com essas mulheres a partir dessa experiência, né? De a gente ir para um fórum de mobilidade em São Paulo e chegar lá e perceber que, enfim, não tinha representatividades negras dentro daquele espaço, né? Eram Uhum. pouquíssimas, você contava a dedos, assim, de uma mão as pessoas negras que tinham ali, e era um fórum nacional de mobilidade. Uhum. E nesse fórum, tipo, teve uma mesa sobre periferia e mobilidade, e as pessoas que estavam palestrando falaram da periferia de forma muito deturpada. Dali eu me levantei e comecei a ver que aquele rolê ali era, né, nada a ver em relação a pensar de fato as desigualdades, a diversidade, as diversas perspectivas, né, e inclusive pensar de uma forma fora do senso da hegemonia qual estava ali presente, né? Então, Uhum. percebia-se que eram pessoas que pesquisavam a periferia, pesquisavam a mobilidade da periferia, mas que não tinham de certo a noção do que é ser uma pessoa periférica vivenciando a mobilidade. Enfim, e aí, percebendo isso, as falas equivocadas, eu meio que me levantei nessa palestra, e aí, né, suscitei algumas questões, levantei algumas questões, e dali saí muito reflexiva, porque ficou um desconforto geral, né, para quem não esperava é, ser interpelado pelo seu discurso. E aí, enfim, dali eu percebi que a bicicleta ela tinha assim uma importância, né? Conta pra gente como foi narrar a sua própria história, como foi passar por esse processo. Então, assim, criar o Preta de Bike foi uma forma de iniciar a narrativa, minha narrativa em relação à mobilidade, né? Hoje, após eu ter me afastado do projeto, eu percebo o quanto minha narrativa com a bicicleta ela inicia ali. Porque foi a partir do Preta que eu consegui compreender uma problemática em relação à inclusão da mulher negra na mobilidade urbana, e sendo eu essa mulher negra que aprendeu a pedalar tardiamente, eu percebi que eu era o exemplo do problema daquela questão, né? Da ausência de mulheres dentro da mobilidade. E fui aprendendo junto ao processo de ensinar, porque a partir do momento que minhas companheiras ali de trabalho, né, nesse projeto, elas ensinavam as mulheres e tal, e traziam técnicas também do Bike Anjo, né, que também já fazia esse projeto, mas não tinha, já ensinavam pessoas a pedalar, mas não tinha esse recorte de raça e gênero. Uhum. A gente traz essa bagagem da técnica também, se inspirando dentro do Bike Anjo. Mas, enfim, e desenvolver e perceber essas técnicas me ajudou a aprender a ir tirando o medo, né? E aprendendo a pedalar e me arriscando mais. E mudar para o recôncavo, eu mudo para o recôncavo para estudar, né? Isso foi o que a gente criou o projeto, o Preta de Bike em 2016 e 2017 eu vim para o recôncavo. E aí eu Uhum. saio de uma metrópole para vir para um território, um espaço interiorano, né? E nisso, a configuração aqui em relação ao urbano, né, é bem diferente, né? A cidade, a estrutura da cidade, a infraestrutura da cidade é bem diferente. Então, acabou que me deu um pouco mais de coragem para eu começar a pedalar. E com isso, eu ativei o Preta Made Bike também aqui, logo depois, em Que massa. 2018. Foi. Uhum. E aí mudei para Santa Amaro em 2017, final de 2017. E no início de 2018 eu ativei o Pretendente Bike aqui no bairro do Trapiche. E nisso, quando eu comecei a ensinar as mulheres, eu ainda tinha diversos medos, né? Diversos medos em relação ao trânsito, em relação enfim, e olha que, tipo assim, em 2017 eu fui para vários congressos de mobilidade, de bicicleta, discutia muito sobre direito à cidade, mas Uhum.
ainda assim eu me furtava de estar em algumas pedaladas coletivas, porque eu me sentia insegura, né? E aí vem toda uma relação de autoestima, de, enfim, desse aprender a pedalar tardiamente, as inseguranças que se instalam em relação a essa autoestima. Então, de certa forma, enfim, não foi só uma questão de técnica, né? Depois eu tive que encarar outros monstros, que era lidar com os meus medos. E aí que vem esse lugar de cura, né? Que a partir do momento que eu começo a ensinar essas mulheres aqui, eu começo também a criar estratégias para poder ensinar elas. Então, a partir delas, eu criei força para poder, né, lidar com os meus medos. Então, eu ia pedalar pela noite, quando a cidade estava vazia, né, não tinha trânsito de carro, então 10 horas da noite. E aí eu ia pedalar, ficava delimitando espaço e andar naquela faixa do canteiro branca, né, para compreender que eu tinha que manter um equilíbrio, tinha que delimitar um espaço, não podia nem estar tão perto da calçada e nem tão perto dos carros, né? E aí fui também, junto também ao que eu aprendia e ao que eu estudava, para esses congressos, e junto a esses congressos e as experiências de mobilidade diversas, né? De aprender também com essas pessoas em fóruns e afins, eu fui pegando essas estratégias e criando táticas também de ensinar e de lidar com o trânsito. E aí acabei que comecei a reproduzir isso dentro da didática das aulas aos domingos, né, quando eu ensinava aqui as mulheres. E aí esse foi o meu processo assim de início com a mobilidade, e essa narrativa do Preta Vem de Bike que me dá esse gás, né, para escrever, inclusive, o meu projeto de conclusão de curso, que eu estudo na Unilab, que é, para quem não sabe, é a Universidade da Integração e Lusofonia Afro-Brasileira, que é a universidade mais preta do Brasil. Eu formei lá em bacharelado em Humanidades e agora estou cursando licenciatura em Ciências Sociais. E no meu projeto de conclusão de curso, eu falei sobre mulher negra, direito à cidade e a bicicleta como ferramenta de autonomia e cura. É muito interessante perceber a sua preocupação dentro desses projetos, né? Tanto em contribuir com outras mulheres pretas na questão do empoderamento, como também de enfrentar essa estrutura racista e sexista imposta durante tantos anos e que até hoje, né, mesmo depois de avanços, se perpetua. Como você acredita que nós, mulheres pretas, podemos, no nosso dia a dia, trilhar esse empoderamento e assim nos fortalecermos? Eu acho que são diversos os caminhos assim para a gente conseguir se empoderar e se fortalecer dia a dia, né? E isso tem muito a ver com a gente compreender a nossa coletividade, né? Com a gente compreender a nossa ancestralidade, com a gente compreender nossa raiz, a nossa espiritualidade. Acho que é de suma importância entendermos que a gente não faz parte só desse presente, né? A gente tem um legado histórico, a gente tem uma herança histórica com a gente, dos nossos ancestrais. E é importante a gente conhecer a nossa história, para a gente saber quem somos. Isso é movimento Sankofa, né? É o que simboliza a minha trajetória, assim, antes mesmo de fundar agora a Afrociclo, né? Que carrega essa simbologia do Sankofa. Eu já carregava isso em mim, assim, né? Tatuado já desde 2016, antes ainda, acho que desde 2014, enfim. Eu trago esse Sankofa e trago a simbologia do Sankofa comigo, né? Entender que o passado, ele fez as heranças que carregamos até hoje. Se a gente compreende essa herança, a gente está fazendo o movimento Sankofa. E o Sankofa influencia em tudo isso. Né? A gente entender quem fomos, para a gente saber o que vamos fazer lá na frente. E a gente entender que a gente tem uma herança ancestral e que a nossa herança ancestral ela é a base e parte da nossa coletividade. Da gente compreender a nossa cultura, da gente compreender a nossa raiz. Porque enquanto a gente continuar lutando para parecer com o outro ou para somente ocupar o lugar do outro, sem a gente pensar que nós temos uma cultura, que nós temos uma herança, que nós temos um legado, que a gente tem uma história, que nós somos filhas de reis e rainhas, não de escravos e escravas, a gente entende que a gente precisa perpetuar a nossa riqueza ancestral.
e que a gente conseguir empoderamento e preto no topo e pretas no topo, não é uma relação de quem está em cima, né? Mas de quantos eu consigo levar comigo, quantos eu consigo voltar para buscar. Então, esse a grande chave do empoderamento. Seja feminino e seja masculino preto, porque isso faz parte da nossa cultura. E quando eu falo de Sankofa, ele está reproduzido em toda a nossa estrutura arquitetônica na cidade. As pessoas, os reis e rainhas, os guerreiros e guerreiras escravizados nesse país, eles tinham capacidade e inteligência de deixar mensagens para nós, nesse tempo de agora, 500 anos depois. Então, o que são as grades dos portões? Que trazem simbologias adíncras que levam mensagens de pessoas que tiveram ali, de povos e de etnias que tiveram ali. Né? Que foram essas mãos que construíram essa cidade, essas mãos pretas, de homens e mulheres. Então, é a gente compreender nossa história e como ela está dentro da estrutura. E como é que a gente pode fortalecer a nossa cultura e a nossa ancestralidade. Isso é empoderamento. Por que meninas negras não aprendem a pedalar? Conta pra gente um pouco mais sobre esta realidade e quais são os seus pensamentos para subverter isto. Onde estão as mulheres negras, né? Dentro dessa base de pirâmide social, em relação às opressões estruturais, onde o homem branco é o que tem aquele poderio, o total poderio, né? A mulher branca que está abaixo desse homem branco, que compactua nesse mesmo espaço de poder, apesar da sua opressão de gênero, e aí o homem negro que vem junto, né? Logo após esse lugar, e a mulher preta que está abaixo. E dentro disso também a gente vai incrementando as intersecções em relação à sexualidade, né? A transversalidades, a dissidências de gênero, e assim, de que essas opressões só vão pisoteando mais ainda essas classes. E dentro da questão da bicicleta e a mulher negra, nesse aprendizado, né, quanto à infância, você vai dimensionar em que espaço geográfico está essa mulher, né? Qual a dinâmica dela na infância? Muitas vezes as mulheres negras, quando crianças, elas já estão exercendo a responsabilidade de uma vida adulta, né? Que é cuidar dos afazeres de casa, que é assumir aquela responsabilidade junto com a mãe de cuidar dos outros irmãos, a depender do contexto, né? A gente tem histórias diversas de mulheres quando vão aprender com a gente, que boa parte delas também são adultas, né? Hoje a gente desenvolve ainda a mesma estratégia de ensinar mulheres pretas a pedalar, apesar do Preta Pedala, através do Preta Pedala, que é essa ação social da Rede Afrociclo, qual eu atuo hoje. E a gente ainda recebe histórias diversas sobre por que esse acesso tardiamente, né? Que é uma das nossas perguntas assim iniciais. E aí vem uma série de questões de eu tinha uma bicicleta, mas eu não podia pedalar porque era coisa de homem. E aí entra a relação da religião, que diz que se mulher andar de bicicleta vai perder a virgindade ou vai sentir prazer. E aí são assim, discursos absurdos, né? Que a gente vai chega a ser, né? Parece ser engraçado, assim, de tão absurdo que é. Enfim, são diversos os discursos, né? E as relações dos empecilhos, que aí tem a condição socioeconômica, tem o espaço geográfico que às vezes não favorece, porque é escadaria, é morro, né? Essa relação das brincadeiras internas também, como eu estava falando, né? De mulheres estarem condicionadas a comidinha, a casinha, nananã. E com isso a gente vai crescendo, e vamos não vendo a bicicleta como essa possibilidade, né, de mobilidade, sendo que somos nós, né, mulheres negras, que mais nos locomovemos diariamente, cotidianamente, que é para levar a criança para a escola, para ficar na fila do posto de saúde, para pegar uma requisição, para fazer exame,
para mercado, para trabalho, enfim, para ainda lidar com suas demandas pessoais. E a infinidade de coisas são as mulheres pretas que estão dentro, né, desse corre louco diário, né? Somos nós que mais nos locomovemos, mas e temos esses, essas delimitações desde a nossa infância. Isso afasta a gente como um potencial, né, ferramentas de autonomia, de mobilidade. Jamile, fala um pouco mais sobre a rede Afrociclo e como as pessoas podem colaborar com este projeto. A rede Afrociclo, ela nasce assim aqui no Recôncavo, né, pensando nesses territórios periféricos, pensando nos territórios quilombolas, pensando nos territórios rurais. São esses territórios segregados do centro urbano. Eu moro na cidade de Santa Amaro, uma cidade do Recôncavo, na Bahia, e né, o Recôncavo é uma região composta, se não me engano, por 22 cidades, e que é banhada aí, né, rodeada pela Baía de Todos os Santos. Então tem muitas comunidades ribeirinhas, né, muitas comunidades quilombolas, comunidades pesqueiras. E, enfim, acessando, e como eu estudo na Unilab, a Unilab também tem essa integração com diversos projetos, né, externos e diversos territórios externos à universidade, que a gente tem esse processo de extensão, né, de pesquisa e extensão. E fora as vivências também cotidianas e tal, nesses territórios, me fez compreender e enxergar o quanto aquela pesquisa que eu desenvolvi lá no Bacharelado da Humanidade, ela deveria ser ampliada e ela deveria ser aplicada na prática, né? E todas as reflexões, né, que não só eu faço, mas como diversos parceiros e parceiras pretas da mobilidade, enfim, de outros ramos também, que discutem direito à cidade, também trazem isso, né, com força em relação à contribuição teórica de falar sobre uma cidade sustentável e de territórios sustentáveis, e como é que a gente desenvolve a nossa teoria na prática. Então, eu digo, né, que eu sou colunista da UOL, estou, né, colunista na UOL, na coluna Afrociclos eu levanto as problemáticas estruturais, né, faço um apanhado de discussões, reflexões e provocações, e não dou todo o peixe lá, mas aqui na prática você encontra como é que essas realidades podem ser transformadas com a rede de mobilização coletiva Afrociclo. A Afrociclo é isso, é a prática dessa teoria, né? E essa prática ela envolve em pensar territórios sustentáveis. E aí a gente está ativando agora uma ação chamada Mulheres em Ciclo, onde a gente faz formação política, pensando nesse empoderamento, pensando na valorização da cultura local, né? E nessa autoestima do território, né, que é algo de extrema importância de a gente discutir para ontem sobre a autoestima de território, para a gente compreender que nem tudo precisa ser transformado a partir da lógica, né, que é empurrada goela abaixo desse modelo de urbanização, e a gente, né, trazer os questionamentos ou as reflexões certas para que essas pessoas consigam rebater, né, e não aceitar tudo que for ofertado ou imposto, e, enfim, a gente tornar isso também um mecanismo de luta, né, que a partir do momento que a gente se impõe, sobre o nosso território, que a gente não aceita qualquer coisa, a gente está lutando sobre o nosso espaço, sobre a nossa cultura, sobre o que a gente quer. E aí, sim, aí no Mulheres em Ciclo a gente está fazendo essa formação política, estamos fazendo uma formação empreendedora, né, buscando alavancar ali a partir mesmo do território, porque a gente está fazendo no território do Movimento Sem Terra, que é o MST, é o assentamento Eldorado, aqui em Santa Amaro, e é uma comunidade agrícola, então a gente busca a partir dali das coisas que são produzidas no próprio território, a gente desenvolver esse potencial empreendedor. E estamos também compartilhando bicicletas cargueiras com essas empreendedoras para que elas consigam, né, gerar um alcance maior dos seus produtos. E aí, enfim, a gente também vai dialogando com o território a partir das necessidades do território,
né? E necessidades essas que o nosso foco fundamental é estabelecer a coletividade, harmonizar a coletividade, para que a coletividade dos territórios comecem a pensar na sustentabilidade desses, né? E a gente é essa rede de mobilização. A gente mobiliza os territórios para os territórios pensarem na sua autossustentabilidade. E, enfim, trazendo toda essa discussão sobre o direito à cidade, sobre direito a recurso, sobre recriação dos territórios em relação aos seus recursos, sobre acessibilidade, sobre mobilidade, né? Então, é a gente pensar no direito à cidade, no direito ao território, no direito ao recurso, na redução da desigualdade social, né? E no direito da vida, ao bem viver, ao bem-estar, se necessariamente que necessitamos o tempo todo, né? Que tá se mobilizando, ter que estar saindo dos nossos territórios para a gente conseguir a oportunidade, que é um contexto muito comum, né, dos espaços interioranos, dos territórios, né, afastados, periféricos, distantes da metrópole. Notícias pelo mundo. Infraestrutura. O Boletim de Logística de 2021 mostra que a bicicleta tem se destacado cada vez mais como alternativa de transporte sustentável. O documento foi criado em fevereiro de 2021 pelo Observatório Nacional de Transporte e Logística. Políticas públicas como a permissão para o transporte de bikes em metrôs e trens têm incentivado o uso de bicicleta nas grandes cidades por meio da integração modal. Medidas como essa contribuem para desafogar o trânsito. Confira o Boletim de Logística de 2021 no site do Mobilize, www.mobilize.org.br, na barra Notícias. Mercado das bikes. E olha só o que a França aprovou como lei que agora está tramitando no parlamento francês: troca do carro velho por bicicleta. Já conhecemos o movimento que incentiva a troca do seu motor usado por opções motorizadas mais limpas. Mas, no lugar disso, a França chega na frente com essa proposta para a redução do número de carros nas ruas e, assim, melhorar a qualidade do ar, a mobilidade, o bem-estar. Nossa, são tantas coisas benéficas que me perderia aqui listando todas. Corre lá no mobilize.org.br e leia na íntegra a matéria do Aliança Bike para conferir essa novidade. Tecnologia. E você, ciclista, está sabendo das novidades que o Strava trouxe de forma gratuita? Enquanto você corre lá para verificar, já vou te adiantando algumas por aqui. Disponibilização de mapas para atividades pessoais para visualizações diversas na versão web, o que facilita a busca de atividades realizadas na plataforma e permite incluir a localização em postagens no feed dos atletas. Busca de atividades por palavra-chave, tipo de atividade, distância, duração, dentre outras opções, o que permite encontrar uma determinada atividade com mais facilidade. A atualização ainda permite que os usuários consigam ver quantas atividades eles fizeram de acordo com o filtro escolhido. As gravações de atividades físicas indoor, como o de yoga ou crossfit, marcarão o tempo decorrido, horário de início, frequência cardíaca, se conectado ao monitor, no lugar da distância e velocidade como fariam em uma atividade ao ar livre com um GPS. Demais, né? Tem mais novidades por lá. O Strava está disponível para baixar no seu Android ou iOS. Divulgação da rede. UCB, Comunicado Biciculturas 2021, 2022, 2023. Em decorrência da pandemia da Covid-19, a programação do Bicicultura foi bastante afetada, tendo sido adiada e adaptada mais de uma vez. Em 2020, o Bicicultura estava programado para ser realizado presencialmente em Belém do Pará pelo coletivo Paraciclo, mas, devido à impossibilidade sanitária, foi realizado de forma online em caráter de pré-bicicultura. Tínhamos a expectativa de realizar a bicicultura presencialmente em 2021. Entretanto, as evidências científicas nos demonstraram que isso também não será possível. Por isto, a UCB, após entendimento com as comissões organizadoras dos biciculturas já definidos e sob a aprovação do seu Conselho Deliberativo, decidiu e torna público as seguintes alterações. Em 2021, a bicicultura será realizada no segundo semestre, novamente de forma online, sob a organização da UCB.
O processo de organização está em fase inicial e a data ainda não está definida. Em 2022, se a pandemia assim o permitir, o Bicicultura será realizado presencialmente em Belém do Pará, pelo coletivo Pará Ciclo, a data ainda não está definida. Em 2023, igualmente a depender da pandemia, o Bicicultura será realizado presencialmente em Florianópolis, Santa Catarina, pela Amo Bici Floripa. A data também não está definida. Para manter-se atualizado sobre a programação do evento, visite a página do Bicicultura no site da UCB. Confira o comunicado na íntegra no site uniãodeciclistas.org.br/bicicultura. Bike Anjo. A ouvidoria Bike Anjo acaba de ser criada como um canal permanente e aberto de diálogo. O objetivo é acolher e aproximar as demandas, sugestões e demais assuntos que possam tornar a rede cada vez mais humana. Envie sua dúvida, elogio, reclamação ou sugestão pelo e-mail ouvidoria@bikeanjo.org.br. Você também pode entrar em contato pelo formulário da ouvidoria disponível no link da bio do perfil no Instagram do Bike Anjo Nacional. Divulgação de eventos. Desafio Mecânico 2021. O Desafio Mecânico 2021 chega arrasando no mês de maio com a realização de mais uma edição. Semanalmente, cada etapa da competição será exibida no canal oficial do YouTube do Desafio Mecânico. A ideia do evento, que nasceu nos meios das feiras de bicicletas em São Paulo, é promover a profissão de mecânico de bikes no Brasil, além de premiar a pessoa que se mostrar mais capaz para superar cada etapa com conhecimento técnico e agilidade. A ganhadora ou ganhador, ou seja, a melhor ou o melhor profissional de mecânica do Brasil, vai levar o kit de ferramentas Park-Tool PK5 para montar a oficina dos sonhos. O kit tem valor de venda no Brasil de aproximadamente R$10 mil. Para acompanhar o evento, basta seguir o canal oficial do Desafio Mecânico no YouTube. Dica cultural. Para você, mulher que quer se inspirar a conquistar o mundo pedalando sua magrela, nossa dica cultural é o documentário Hormifonias. Nele você vai conhecer 4 mulheres que pedalaram de Quito até o Rio de Janeiro com algumas paradas para conhecer outras mulheres e suas trajetórias. Acompanhe seus sonhos, angústias e a transformação de uma viagem como essa na vida de uma pessoa. O curta-metragem está disponível gratuitamente no YouTube. Bicicast, um podcast produzido pelo Bike Anjo e UCB. Sugestões e dicas para a próxima edição podem ser enviadas pelo e-mail contato@uniãodeciclistas.org.br. Que bom matar essa saudade de vocês. Foi uma delícia realizar mais esse Bicicast, o primeiro de 2021, de muitos outros. Aguardamos vocês na próxima edição. Até mais, galera!